Porque a pior coisa que tem é o mundo te falar que você fala bem e você querer morrer ali na frente. Porque eu já passei por isso. Quando eu trabalhei com Chico Anísio, eu queria morrer. Porque não tinha ensaio. Aquilo tudo que você vê na escolinha não é ensaiado, não é que nem novela, que você ensaia uma vez, ensaia para a câmera e depois grava. Não tem ensaio. Primeiro que você não sabe quando o Chico Anísio vai te chamar, não tem ordem, você não bate o texto com ninguém e você não sabe o texto do outro. Porque o que mais impede a pessoa de falar bem em público é o nervosismo. Então, é um círculo vicioso. Se ela está nervosa, ela encurta a respiração. E aí, encurtando a respiração, ela fica mais nervosa. E aí dá branco no texto, ela paralisa e por aí vai. Aí treme, aí dá taquicardia, aí muita gente recusa trabalho por ter medo de falar em público. Glória Portela é psicóloga, psicanalista e atriz. Mas recentemente ela deixou os palcos e as câmeras de TV para se dedicar inteiramente a ensinar as pessoas a falar bem em público. Como foi essa virada? É o que a gente vai saber agora. Glorinha, você era uma criança tímida? Super. Na verdade, eu comecei a perder a timidez quando eu comecei a fazer aula de teatro, né? Porque parece uma caixa de Pandora. A gente começa a acessar, assim, emoções que a gente não sabia, né? Mas você foi fazer aulas de teatro para superar uma timidez? Não, não. Como é que foi assim, a sua infância? Como é que você caracteriza essa timidez de criança? Na verdade, eu era muito tímida e como... Ah, tá. Vou lembrar da minha primeira experiência com teatro. Eu fui aprender inglês na Inglaterra, em Cambridge, e aí tinha uma aula lá livre que a gente podia escolher o que a gente quisesse. Eu escolhi teatro. E aí eu fui fazer o Mágico de Oz, eu era bruxa. E aí quando eu subi no palco, a melhor coisa que tem é atuar sem a obrigação de dar certo, né? Porque aí você fica muito mais espontâneo, você tá brincando. E aí eu subi no palco, fiz aquela bruxa, amei aquela emoção, né? E nunca mais me esqueci daquilo. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui para a Cal, né, que era, enfim, ainda é hoje a escola profissionalizante. Perguntei, vem cá, vocês me indicam alguém? Isso não adolescente mais. Adolescente. E aí falaram, a gente indica assim, curso do Sérgio Brito, não sabia nem quem era. E aí eu chego lá, um peixe fora d'água, só ator profissional, estudando Brecht, aquelas coisas, né, Sérgio Brito. Aí a timidez bateu mais forte? Total. Eu, assim, nem falar o meu nome eu conseguia. Qual é o seu nome? E não saía nada. E aí aquilo me deu um desconforto horrível. Porque a minha primeira experiência tinha sido maravilhosa. E, de repente, foi um dos motivos que depois eu fundei um curso de teatro para não atores. Mas a gente chega lá. Foi por causa desse desconforto que eu senti. E aí eu fiz um curso de férias, eu acho que eram 2 meses, e aí no final do curso ele bateu no meu ombro assim e falou, minha filha, quantos você tem, hein? Eu falei, 17. Ele falou, vai procurar um tablado. Acabou comigo. Eu fiquei acabada, minha autoestima ficou desse tamanho, eu já era tímida. Mas o tablado é o máximo. Não, mas aí tinha lista de espera, não consegui fazer. Enfim, quando você chega cheio de vontade para fazer um curso e a pessoa fala, minha filha, vá balde de água fria. Procurar, balde de água fria. Aí eu travei toda. Aí eu falei, não dou para isso, travei totalmente e tal. E é até engraçado, porque aí travei, e aí fui para os Estados Unidos, aí eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e aí eu queria fazer psicologia, e aí me inscrevi em Liberal Arts, mas aí eu tive uma questão de saúde, nada demais, um nódulo na tireoide, voltei para o Brasil e tinha curso preparatório de ator e tal, aí eu falei, vou ver qual é. E me inscrevi.
E aí fiz a faculdade, que na época era dirigida pela Bia Lessa, e me encontrei. Ah, então assim você entrou para esse mundo das artes cênicas. Exatamente. Certo, fez televisão, fez teatro, fez programas humorísticos muito na televisão, né? Como foi? Fala um pouquinho da sua carreira. Quantas novelas? Tá. Quantas novelas, eu não me lembro a quantidade, mas trabalhei em todas as emissoras, né? A primeira, bom, eu fiz faculdade de teatro, como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, quando eu terminei, eu falei, bom, vou fazer faculdade de psicologia como um hobby. E fui fazendo curso. Aí passei para a Oficina da Globo, e a primeira novela que eu fui chamada foi Idade da Loba, nossa, na Bandeirantes, pelo Jaime Monjardim. E aí eu comecei a trabalhar como atriz, né? E aí eu decidi ir para os Estados Unidos, estudei no Lee Strasberg e tranquei a faculdade de psicologia na PUC, que eu falei, não dá para fazer as duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Aí se dedicou à carreira de atriz. Exato. Aí eu fiquei 2 anos estudando lá e tive um coach maravilhoso, que era o Robert Castle, de grandes atrizes, assim. E aí voltei e aí eu engrenei, comecei a trabalhar mais como atriz. Aí fiz Força de um Desejo, do Gilberto Braga, na Globo. Fiz Chiquititas no SBT, Vidas Cruzadas, que olha que interessante. Aí eu, depois de muitos anos, fui contracenar com Sérgio Brito. Olha. Numa novela da Record chamada Vidas Cruzadas. Ele lembrou de você, não? Claro que não, imagina. Mas você não esqueceria aquele momento? De jeito nenhum. Aí eu tô no hotel, batendo texto com o Sérgio. E interessante o nome da novela, né? E eu tirava o lugar dele, eu fazia uma executiva e tirava ele da novela. E aí a gente estava no hotel batendo texto, eu falei, você sabia que eu desisti de ser atriz por sua causa? Ele falou, ui? Eu falei, aconteceu isso. E aí eu percebi, assim, o poder que um professor tem de influenciar, claro que ele não fez de propósito, de influenciar uma aluna de uma forma positiva ou negativa, porque ele me destruiu. Não foi a intenção dele, mas era o jeito atrasou dele. Todo o seu processo como atriz. Eu desisti, por acaso. Mas depois você voltou. Mas, Glorinha, qual foi o trabalho que você acha que mais fez as pessoas se lembrarem de você, reconhecerem você nas ruas? Eu tive 2. Eu tive um que eu trabalhei com a Vancini, que, na verdade, foi o único diretor de ator que eu já conheci na minha vida, na Manchete. Ele era um verdadeiro carrasco, entendeu? Foi muito sofrido o processo dele. Todo mundo que já trabalhou com a Vancini já deve ter dito isso. Ele acaba com você. Mas eu fazia uma bruxa sadomasoquista. Assim, era um papel muito louco, eu era muito má. E as pessoas me pegavam no meio da rua, falavam, eu odeio você, você chega na televisão, a gente sai do quarto, da sala. Isso é sucesso? É o máximo, não tem melhor reconhecimento do mundo. Quer dizer, você foi bruxa na universidade, na Inglaterra, e foi importante para você, e depois você foi bruxa numa novela que foi importante para você. Bruxa, as 2 vezes. Na verdade, bruxa. Era uma freira. Era uma freira sadomasoquista com tendências lésbicas, que depois eu descobri que era bruxa, entendeu? Então, esse papel teve... repercussão, muito, né? muito. Bastante. E o que motivou essa virada de você deixar a televisão, deixar os palcos e tudo que você fazia como atriz para se dedicar inteiramente a ensinar as pessoas a se expressar em público, a falar bem em público? O meu último trabalho que eu achei importante, que foi bem bacana, que foi uma honra, foi a Escolinha do Professor Raimundo, né, com Chico Anísio, onde eu fazia o Darcy, que era uma escolona. Né? O máximo. Quando eu estava, assim, com aqueles grandes atores.
E eu fazia um personagem que não sabiam se era menino ou menina, era uma coisa meio andrógena, né? E aí, esse foi... Depois eu fiquei fazendo Zorra Total, umas besteiras, umas participações, mas assim, um papel bem interessante foi esse com o Chico. Puxa, e trabalhar com aqueles atores todos, né? Que conhecem o que fazem melhor do que todo mundo. E com o Chico Anísio, um gênio do humor, né? Isso tem um valor inestimável. E aí, como foi deixar tudo isso para se dedicar inteiramente a ensinar as pessoas a falar bem em público? Foi um processo. Eu me reinventei várias vezes. Na verdade, é meio louco dizer isso, mas eu sempre sofri muito como atriz. Porque eu sempre fui muito perfeccionista e eu nunca gostava do que eu via. Então, é muito difícil. É uma profissão muito instável, de altos e baixos, emocionais, financeiros. E chegou um momento que eu, sinceramente, enchi o meu saco. O programa acabou e eu, por uma questão pessoal de estar cansada Desses altos e baixos, desses altos né? e baixos, dessa Porque montanha-russa. é difícil. E aí o programa acabou e eu comecei a fazer um trabalho voluntário dentro de um hospital psiquiátrico, dando aula de teatro no CPRJ, para a população de rua, tá? Pessoas com transtornos psiquiátricos graves. E aí eu descobri minha vocação. Porque, bom, depois de atriz, eu fui psicóloga, psicanalista, professora de yoga, professora de teatro, e aí eu cheguei no curso de oratória. Então, me reinventei umas 8 vezes para chegar até aqui, né, construindo a minha própria metodologia, pegando um pouquinho de cada experiência, de cada formação que eu tenho. Mas... voltando, então eu comecei a fazer esse trabalho no hospital psiquiátrico, no processo de reabilitação social, e foi um aprendizado, né? Porque você trabalhar com esquizofrênico, todo dia é um elenco novo, uma peça nova que você tem que se virar. E aí eu percebi o quanto o teatro ajuda o ser humano, né? Em termos de quem é muito inibido, quem tem uma dificuldade de comunicação, aquelas pessoas não conseguem nem trabalhar. Mas qual é a maior dificuldade que as pessoas têm para falar bem em público? É um medo, é uma fobia, né? É o medo do fracasso, da crítica, qual é? Disso tudo. Na verdade, por incrível que pareça, uma vez um amigo meu falou: Glória, eu acho que você faz isso tão bem, porque eu passei por isso. Né? E eu falo para as pessoas, falar bem em público não é assim, um raio que bateu em mim, me iluminou e eu sou melhor. Não, é treino. A minha voz não saía na primeira aula de teatro que eu fazia. Então, eu acredito que é tudo junto, Leila. Na verdade, o maior medo humano, por incrível que pareça, é o de falar em público. Ah, é? É mais que o medo de morrer. Eu fiquei chocada também. As pessoas têm mais medo de falar em público quando tem medo do que morrer. Tem. Isso não sou eu que estou dizendo. Você entra no Google, coloca o maior medo humano e pesquisas do Sunday Times, do New York Times, pesquisa, entra no Google, vários locais falam sobre esse... Eu tinha um medo, né, de falar em público, eu era muito tímida. Então, é tudo junto, é um medo de errar, é um medo de ser rejeitada, é um medo de ser julgada, é um medo de não agradar, é um medo de falar besteira. Agora, o que é mais interessante disso tudo? Quando a pessoa se coloca diante de um público, o pior olhar não é o olhar do público, é o olhar que foi construído sobre aquela pessoa, né? A família tem muita Exatamente. Importância nesse processo. Total, né? A gente se constitui como sujeito através do olhar do outro. Eu estou entrando um pouquinho na psicanálise. Então, às vezes, é claro que não é de propósito, mas uma mãe que fala: cala a boca, você só fala besteira, fica quieta, você vai incomodar. Ai, seu irmão é muito mais inteligente que você. Olha, é melhor você só falar quando você tiver absoluta certeza.
Então a pessoa leva para o resto da vida. lógico. Eu brinco, eu falo que a personal família Adams, que cada um carrega. É claro. Entendeu? Porque você não se desfaz disso. Você vai falar e aí você vem com todos os seus fantasmas lá de trás. Mas no final aprende a superar o medo. Na verdade, eu construí uma metodologia bem diferente, porque eu trouxe técnicas do teatro, né, de oratória, e eu trouxe a respiração, porque eu tenho a respiração, o controle da respiração, que é o pranayama, né? Você também é mestre em yoga. Então aí tem um conhecimento que você trouxe para as aulas de oratória. Sim, porque na verdade é o grande diferencial, porque não adianta, assim, eu trabalho com 20 técnicas, né? Então não adianta eu dar 20 técnicas para você, claro que adianta, porque tudo é treino, porque o que mais impede a pessoa de falar bem em público é o nervosismo. Então é um círculo vicioso. Se ela está nervosa, ela encurta a respiração. E aí, encurtando a respiração, ela fica mais nervosa. E aí dá branco no texto, ela paralisa e por aí vai. Aí treme, aí dá taquicardia, aí muita gente recusa trabalho por ter medo de falar em público. Eu trabalho com desde um alto executivo até uma pessoa... Tudo quanto é tipo de público. O que eu queria saber. Quem procura seu curso em geral? Todo mundo. Na verdade, desde de um estudante que eu já tive aluno que não se formou, uma pessoa mais humilde, entendeu? Que investiu 4 anos numa faculdade, investiu sonho, investiu dinheiro, investiu desejo, chegou no último mês para apresentar o TCC, trancou a faculdade, abandonou e não se formou. Você sabe o que é isso, Leila? Assim, o sofrimento que é isso, e a pessoa não se formar, né? E depois... Essa pessoa procurou você para superar isso, para Procurou. enfrentar esse problema. E depois voltou, foi um processo muito lindo. E depois voltou à faculdade. Conseguiu se formar? Conseguiu. Na verdade, ela deu um depoimento que ela chorava. E ela escolheu uma profissão onde ela pudesse minimamente dizer: oi, obrigada, bom dia. E mesmo assim, era difícil. Quando é que você percebe que o aluno está evoluindo e vai conseguir? Qual é esse ponto? Na verdade, assim, eu trabalho de uma forma, os meus grupos são bem personalizados. Todos conseguem superar esse medo, essa fobia de falar em público? Olha, eu nunca tive aluno que saísse com dificuldade de falar. Pois entendeu? E quando é que você percebe assim, pô, conseguimos atingir, aqui é o pulo do gato, ele vai, ela vai. Na verdade, assim, cada um tem o seu ritmo. Né? E eu acho que talvez com o meu olhar de psicanalista, assim, um pouco mais sensível, eu percebo até onde cada um pode ir. Então eu vou puxando, por exemplo, eu dou Nelson Rodrigues, porque Nelson é visceral para trabalhar as emoções, e a gente só consegue falar bem através das emoções. O ator estuda isso a vida inteira, né? Agora, eu acho que o grande diferencial é a questão da respiração, porque quando você consegue controlar a sua respiração, você consegue controlar o seu estado mental e emocional. Então, você tem essa ferramenta. Porque eu não digo para ninguém, olha, você vai ficar super tranquila antes de falar em público. Não, até a Fernanda Montenegro, na entrevista dela, diz que fica nervosa. Olha, o Carlos Lacerda, que foi um grande orador, foi governador do Rio de Janeiro, um grande deputado da antigo DN, discursava muito, ele dizia que ninguém se livra dos 5 minutos de tensão inicial. Sim, sim. Exato. São 5 minutos iniciais de meio pânico, meio aí... ou pânico e meio, dependendo da pessoa. Agora, inclusive no meu curso, eu criei um grupo que eu
assim, saindo dessa menina, do depoimento dela, e aí depois um outro aluno que quase teve um AVC antes de falar em público, aí virou um chororô, eu falei, gente, isso parece uma terapia de grupo, que não é a proposta. Mas, como um grupo de apoio dentro do meu curso, eu tenho um grupo que se chama Falando Sem Medo, que é o espaço onde as pessoas têm de colocar esse medo de falar em público, em que situações... Então, funciona como um jogo de espelhos. Então, o fato dela falar por si só é terapêutico, não é terapia de grupo, não é isso. Mas o fato dela poder falar sobre isso e identificar que tem mais umas 10 pessoas que têm a mesma questão que ela já se sente aliviada. Então, é uma ajuda muito grande dentro do processo emocional dela. De quanto tempo é o curso? Na verdade, o aluno faz o curso no seu tempo, né? Ele adquire uma carga horária de 24 horas, então você pode terminar em 1 mês, ou em 2, ou em 3, ou em 6. Então, você vai fazendo as técnicas de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E também as empresas se beneficiam com treinamentos de oratória. Quem vai procurar suas aulas para não atores? Teatro para não atores? É totalmente heterogêneo. Na verdade, é o tipo de aula que eu queria ter tido lá atrás e que eu travei, né, por conta daquela história... daquela experiência desagradável que eu tive, né, subjetivamente. Ele falou numa boa. Deve ter falado para milhares. Milhares, né? Só que aquele jeito do Sérgio, tal, eu fiquei arrasada. Mas eu acho interessante porque o teatro é muito terapêutico, ele é muito lúdico. Então, eu acho interessantíssimo o teatro para quem não quer ser ator. Então, você se expressa, você coloca as emoções que você não consegue botar para fora no dia a dia. Tem gente que não consegue acessar, nem expressar a raiva, nem entrar em contato com a tristeza. Geralmente, a gente funciona de uma mesma forma, né? De uma forma automática. Então, quando você começa a fazer teatro, você acessa outras emoções, outras partes de você. E você começa a lidar com o outro de uma forma diferente. Então, você vai mudar. É muito... O meu curso, eu procuro sempre... A minha metodologia não é assim, você sai falando de forma eficaz. Sai. Mas você sai falando de forma confortável. Porque a pior coisa que tem é o mundo te falar que você fala bem e você querer morrer ali na frente. Porque eu já passei por isso. Quando eu trabalhei com Chico Anísio, eu queria morrer. Porque não tinha ensaio. Olha. Então, assim... Mas vocês, assim, nos bastidores, não tinha. Na sala de maquiagem, não batiam texto? Não. Aquilo tudo que você vê na escolinha não é ensaiado, não é que nem novela, que você ensaia uma vez, ensaia para a câmera e depois grava. Não tem ensaio. Primeiro que você não sabe quando o Chico Anísio vai te chamar, não tem ordem. Você não bate o texto com ninguém e você não sabe o texto do outro. Eram todos feras, assim, né? Era. Em programa humorístico, né? Humoristas formidáveis. Glorinho, qual vai ser a sua próxima virada na vida? Olha, tá aí. Não sei ainda, mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre... buscando situações novas, eu estou sempre estudando, eu estou sempre inventando alguma forma de me superar, de me desafiar. Mas assim, o que eu quero dizer a você é que eu sou muito mais feliz ajudando as pessoas, né? Porque de uma certa forma eu ajudo as pessoas a se libertarem, a se desinibirem. Então, assim, eu faço a ficar mais felizes. Exato. Também, né? É muito bacana quando você tem uma influência na vida daquela pessoa. Você participou do sucesso dela, você ajudou ela. Então, na verdade, eu acho que eu encontrei o meu lugar.
que é o meu ofício, né? Que dizem que é o Dharma, que é você ajudar a pessoa, ensinar a outra pessoa. Fico até arrepiada quando eu falo isso, mas eu me sinto muito realizada fazendo isso, que é o que eu mais amo na minha vida, ao invés de atuar, ficar ali nessa montanha russa que eu confesso que eu cansei. Joguei a toalha e fui procurar outra coisa. Olha, Glória Portela, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para você. Obrigada, em qualquer que seja a próxima virada da sua vida. Obrigada. Então, gostou da entrevista? Dá o seu like e se inscreva no canal se ainda não o fez, porque é muito importante para a gente, que volta semana que vem com mais uma novidade para você. Um grande abraço, até lá!